alunos e alunas, estudantes de Química! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula em forma de vídeo com o seu professor Heber Barbosa. Estamos aqui dando continuidade ao tema ligações químicas. E dentro do tema ligações químicas, vamos agora estudar a representação de Lewis. A representação de Lewis para compostos covalentes. Ora, estudantes, a representação de Lewis está diretamente associada à regra do octeto. E a regra do octeto trata da estabilidade eletrônica como associada à configuração eletrônica dos gases nobres. Ser estável é ter configuração eletrônica de gás nobre. Sendo assim, vamos observar os elementos representativos e, em função do que já estudamos da regra do octeto, vamos rever a valência, vamos rever o número de oxidação NOx desses elementos representativos. Então eu trago para você aqui os grupos que contêm elementos representativos. O grupo 1, eu te apresento o grupo 2, grupo 13, grupo 14, grupo 15, grupo 16, grupo 17, grupo 18. Aqui estão os elementos representativos. Você sabe que na linguagem antiga, os elementos representativos eram chamados de elementos A, onde um A significa um elétron na camada de valência e elemento que tem um elétron na camada de valência perde um elétron, adquirindo NOx mais 1. Elemento do grupo 2A tem 2 elétrons na camada de valência, perde 2 elétrons, NOx mais 2. Elemento do grupo 3A, 3 elétrons na camada de valência, perde 3 elétrons, NOx mais 3. Elemento do grupo 4A tem 4 elétrons na camada de valência, perde 4 elétrons, NOx mais 4. Todavia, quem pertence ao grupo 4A, com 4 elétrons na camada de valência, também pode ganhar 4 elétrons para completar 8. NOx menos 4 também é possível. Grupo 5A, 5 elétrons na camada de valência, ganha 3 elétrons para completar 8. Regra do octeto, NOx menos 3. Grupo 6A, 6 elétrons na camada de valência, ganha 2 elétrons para completar 8. Ganhando 2 elétrons, ganhando 2 cargas negativas, NOx menos 2. Grupo 7A, grupo dos halogênios, elementos com 7 elétrons na camada de valência precisam ganhar 1 elétron para completar 8, ganhando 1 elétron, NOx menos 1. Você sabe que o grupo 8A, gases nobres, elementos estáveis, não ganharão nem perderão elétrons, mas nós podemos aqui chamar atenção ao caso do hidrogênio, que ganha 1 elétron, formando assim a configuração eletrônica do hélio. O hidrogênio ganha um elétron, assumindo carga negativa, mas o hidrogênio, nós veremos em breve, que o hidrogênio pode perder um elétron, formando o cátion H+, o cátion H+, que é instável. Interessante que o hidrogênio pode perder um elétron, formando o cátion H+, que é instável, o que nos faz entender que esse H+, precisará se combinar com alguma espécie química para poder se estabilizar, mas isso é um tema futuro. Importante que você, estudante, passe para o seu caderno essa visão dos elementos representativos e do NOx dos elementos representativos. Vamos então dar início ao estudo da representação de Lewis. A representação de Lewis trata da organização dos elétrons da camada de valência. Observe bem, na representação de Lewis, teremos a preocupação não com o representar todos os elétrons da eletrosfera, não. Na representação de Lewis, nós vamos trabalhar a organização dos elétrons, somente os elétrons da camada de valência, da periferia do átomo. Vamos então avançar nosso estudo.
Os elétrons se organizam formando pares eletrônicos. Esse é o primeiro princípio. A estabilidade eletrônica dos gases nobres está associada à existência de 4 pares eletrônicos, configurando 8 elétrons na camada de valência dos gases nobres em primeiro lugar. Então, nós já vimos que a estabilidade eletrônica dos gases nobres está associada à presença de 8 elétrons na camada de valência, mas aqui estamos aprofundando esse conhecimento. Os 8 elétrons da camada de valência dos gases nobres formam 4 pares eletrônicos. Estudante, primeiro princípio da representação de Lewis: os elétrons se organizam em pares eletrônicos. Então observe, os átomos procuram atingir configuração eletrônica de gás nobre, ou melhor dizendo, os átomos procuram atingir uma camada de valência no mesmo perfil da camada de valência de gás nobre. Acontece que camada de valência de gás nobre é formada por 4 pares eletrônicos. Camada de valência de gás nobre, 4 pares eletrônicos, 8 elétrons, formando 4 pares eletrônicos. Vamos chamar atenção ao caso do hélio, que o hélio é estável com apenas um par eletrônico. O hélio é estável com apenas 2 elétrons na primeira camada eletrônica. O hélio é estável com apenas um par eletrônico. Mas os demais gases nobres são estáveis com 4 pares eletrônicos na camada de valência, totalizando 8 elétrons. Aluno, essa imagem é importantíssima. Dá pausa no vídeo, passa para o teu caderno a representação da camada de valência dos gases nobres. Sendo assim, estudantes, vamos nos aprofundar no conhecimento da representação de Lewis. Ora, e esse estudo da representação de Lewis vai começar com ligações de caráter covalente, onde você sabe que ligações de caráter covalente envolvem ametais. Então vamos abrir esse estudo estudando a representação de Lewis para ametais. Sendo assim, eu trago para você a representação de Lewis dos halogênios, grupo 7A na linguagem antiga, grupo 17 na linguagem moderna. Temos aqui flúor, cloro, bromo, iodo e astato como sendo os mais importantes halogênios. Eu dou maior destaque ainda a flúor, cloro, bromo e iodo. Ora, como nós temos 7 elétrons na camada de valência, observe bem a lógica por trás desta simbologia. Como nós temos 7 elétrons na camada de valência, escute. Então, o átomo de halogênio tem que ganhar 1 para completar 8. Isso mesmo. Se temos 7 elétrons na camada de valência, a regra do octeto diz que são necessários 8 elétrons. Então, quem tem 7 elétrons de valência tem de ganhar 1. Todavia, estudante, o elétron que está emparelhado, isso mesmo, esses 2 elétrons formando par serão chamados elétrons emparelhados. O elétron emparelhado não atrai outro elétron, porque elétron forma pares. Se elétron forma pares, esse elétron que está sem o seu par, que é por isso chamado de desemparelhado, esse elétron tem a função de atrair um outro elétron para completar 8. Isso mesmo. Se o átomo precisa ganhar um elétron porque só tem 7, se ele precisa ganhar um elétron, é necessário um elétron desemparelhado. Isso significa dizer que quando o átomo tem que ganhar um elétron, tem que existir um desemparelhado. Se ele tiver que ganhar 2 elétrons, esse átomo tem que ter 2 elétrons desemparelhados. É o elétron desemparelhado que vai atrair o elétron que falta para completar a regra do octeto. Então, ressaltando, par eletrônico ou elétrons emparelhados, e o par eletrônico não exerce atração por outros elétrons.
Você sabe que átomos da família 7A precisam ganhar elétrons para completar o octeto. Acontece que par eletrônico não atrai elétron. Agora, esse elétron desemparelhado, elétron que está ainda sem seu par, esse elétron livre, ele sim exerce forte atração por elétrons desemparelhados de outros átomos. Isso mesmo. Esse elétron desemparelhado, aí marcado, destacado com fundo amarelo, é esse elétron que é responsável por atrair o elétron que falta. Então, aluno, entenda o pensamento de Lewis. Elétrons formam pares. Se o grupo 7A, os átomos têm 7 elétrons na camada de valência, escute, 7 elétrons para 8 ganha 1. Então é necessário um desemparelhado, porque é esse desemparelhado que vai atrair elétrons. E os demais elétrons formam pares. Essa é a representação de Lewis. Esse é o significado dessa simbologia dos elétrons da camada de valência, segundo Lewis. Cada elétron desemparelhado, enfatizando, tem a função de atrair mais um elétron. Estudante, como esse vídeo é importante para que você entenda diversas propriedades das substâncias químicas no futuro. Cada elétron desemparelhado tem a função de atrair mais um elétron para completar o octeto e tornar o átomo eletronicamente estável. É tão importante, aluno, que você passe esse desenho, pare o vídeo, passe esse desenho manualmente para o seu caderno e depois releia aquilo que está aprendendo aqui. Vamos então observar agora a representação de Lewis para os calcogênios grupo 6A, onde eu destaco aqui o oxigênio e enxofre como sendo os dois mais importantes. Destaco para você ainda o polônio, PO, descoberto por Marie Curie. Inclusive ela colocou o nome polônio em homenagem à sua terra natal, a Polônia. Mas eu destaco aqui oxigênio e enxofre. Mas elementos do grupo 6A têm 6 elétrons na camada de valência. Então, segundo Lewis, se nós temos 6 elétrons na camada de valência, o átomo precisa ganhar 2 elétrons para completar 8. Para cada elétron que o átomo precisa ganhar, nós necessitamos de elétron desemparelhado. Então entenda, esses 2 elétrons desemparelhados têm a função, cada um deles, de atrair um elétron, atrair mais um elétron para completar 8. Agora, esses elétrons que se encontram em pares, eles não vão atrair novos elétrons. Então observe, são 6 elétrons, mas 2 são desemparelhados, e nós temos um par de elétrons e um segundo par de elétrons. E são esses desemparelhados que vão atrair os 2 elétrons que faltam para completar 8. Par eletrônico ou elétrons emparelhados não exercem atração por outros elétrons. Agora, elétrons desemparelhados, elétrons livres, eles exercem forte atração por elétrons desemparelhados de outros átomos. Se temos 2 elétrons desemparelhados na camada de valência, outros 2 elétrons serão atraídos para completar o octeto. Aluno, cada elétron desemparelhado tem essa função de atrair mais um elétron e mais um elétron para completar o octeto e tornar o átomo eletronicamente estável. Então observe, elementos do grupo 16 ou 6A precisam receber 2 elétrons para completar o octeto. Então, os 2 elétrons desemparelhados, conforme já argumentado aqui, irão absorver os 2 elétrons que faltam para completar 8 elétrons na camada de valência. E entenda, aluno, o que essa aula traz para você é a plena compreensão do significado
dessa simbologia proposta por Lewis. Esse vídeo é uma explanação, ele visa elucidar o significado da representação desses elétrons, ora elétrons emparelhados, ora elétrons desemparelhados. O estudo desse significado é importantíssimo para a compreensão de diversas propriedades das substâncias químicas que veremos futuramente. Polaridade das moléculas, geometria molecular, tudo depende do pleno conhecimento dessa representação de Lewis. Geometria molecular, polaridade molecular, que serão temas futuros, dependem, estudante, da compreensão dessa aula da representação de Lewis. Mas vamos agora estudar a representação de Lewis para a família do nitrogênio, grupo 5A. No grupo 5A eu quero destacar aqui o bismuto, Bi, mas eu quero chamar um destaque ainda mais significativo para o nitrogênio e fósforo, N e P. Nitrogênio e fósforo, principais elementos do grupo 5A, onde nós temos 5 elétrons na camada de valência. Estudante, será que você já pode, antes que eu explique nesse vídeo, será que você já pode compreender o significado desses 3 elétrons desemparelhados? Porque se o elemento tem 5 elétrons na camada de valência, para atingir 8 elétrons, ele tem que ganhar 3. Acontece, estudante, que é o elétron desemparelhado que tem a responsabilidade de puxar elétron de outro átomo. Então, se ele precisa ganhar 3 elétrons, são necessários 3 elétrons desemparelhados, mas são 5 elétrons na camada de valência. Então, os outros 2 formam um par eletrônico. Estudante, esse par eletrônico, esses elétrons que já estão emparelhados, eles não vão atrair novos elétrons para o nitrogênio, não irão atrair novos elétrons. Agora, os elétrons desemparelhados, os elétrons livres, cada elétron livre, cada elétron desemparelhado exerce fortes atrações por elétrons desemparelhados de outros átomos. Então, se eu tenho 3 elétrons desemparelhados, então esse átomo consegue atrair 1 elétron, atrair 2, atrair 3 elétrons para completar o octeto. Estudante, cada elétron desemparelhado, reforçando a informação, tem a função de atrair mais um elétron e completar o octeto e tornar o átomo estável. Esse significado é de grande importância para a compreensão da química. Reforçando aquilo que já informamos aqui, elementos do grupo 15 ou 5A, eles precisam receber 3 elétrons para completar o octeto. Então, os 3 elétrons desemparelhados irão absorver os 3 elétrons que ainda faltam para completar 8 elétrons na camada de valência. É isso mesmo. Se 5A significa 5 elétrons na camada de valência, eu vou representar 3 desemparelhados, porque cada desemparelhado puxa mais um elétron. E fica aquele par eletrônico. E aquele par eletrônico, ele não vai atrair novos elétrons. Esse é o significado da representação de Lewis. E aluno, escute, eu vou reforçar. No futuro, iremos estudar geometria das moléculas, o formato geométrico tridimensional, ou o formato geométrico plano das moléculas. Geometria molecular depende da representação de Lewis. Iremos estudar em breve que na natureza existem substâncias químicas polares e apolares. E essa polaridade das substâncias depende da representação de Lewis. Esse par eletrônico livre, ele será responsável por tornar a molécula polar ou apolar. Então, a representação de Lewis, estudante, é importante para temas de grande valia no conhecimento químico. Temas importantíssimos dependem da representação de Lewis. Temas importantíssimos dependem de você entender a existência desse par eletrônico livre. Mas vamos agora, estudantes, observar
a representação de Lewis para elementos do grupo 4A, antigamente chamado grupo 14, onde aqui eu quero destacar o chumbo Pb, isolante radioativo, um elemento com núcleo de alta estabilidade, isolante radioativo, chumbo Pb, em latim plumbo. Mas quero chamar a atenção aos dois principais elementos do grupo 4A, o grupo 14, o carbono e o silício. Isso mesmo. Principalmente nos vestibulares, carbono e silício são os dois mais importantes elementos do grupo 4A. 4 elétrons na camada de valência. Aqui eu trago o silício, poderia trazer o carbono também. Mas observe que o silício tem 4 elétrons desemparelhados, 4 elétrons livres. Por quê? 4 elétrons livres. Porque, estudante, cada elétron livre exerce forte atração por outro elétron de outro átomo. E se o átomo tem 4 elétrons na camada de valência, ele precisa ganhar outros 4 elétrons para completar 8, para completar o octeto. E cada elétron livre, cada um desses 4 elétrons livres, ficará responsável por atrair mais um, outro elétron, mais outro elétron, completando 8. Então, elementos do grupo 4A tem 4 elétrons na camada de valência e esses 4 elétrons são livres. Cada elétron desemparelhado tem a função de atrair mais um elétron para que se possa completar o octeto, estabilizar eletronicamente o átomo. Reforçando aquilo que já falamos, elementos do grupo 14, grupo 4A, precisam receber 4 elétrons para completar o octeto. Então, 4 elétrons desemparelhados irão absorver os 4 elétrons que ainda faltam para completar a regra do octeto para estabilizar o átomo. Agora vamos observar o caso particular do elemento hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron na camada de valência. Então o hidrogênio precisa ganhar um elétron para assumir a mesma configuração eletrônica do hélio. O hidrogênio vai absorver um elétron. Então a representação de Lewis para o hidrogênio é apenas esse um elétron desemparelhado. E esse um elétron desemparelhado, né, na camada de valência, é ele que vai atrair o elétron que falta para o hidrogênio se estabilizar. Então, esse elétron desemparelhado, estou aqui só reforçando aquilo que você já sabe, ele exerce forte atração pelo elétron de algum outro átomo. Sendo assim, ao ganhar um elétron, haverá a formação de um par eletrônico e o hidrogênio terá a mesma configuração do hélio. Observe, o hélio é estável com um par eletrônico na sua camada de valência, que é a primeira camada eletrônica. E o hidrogênio só tem um elétron, então ele precisa ganhar um elétron. Então observe, o átomo de hidrogênio tem tendência a ganhar um elétron. Aluno, observe um elétron se aproximando. Aluno, observe o elétron se aproximando do hidrogênio, se aproximando. Estabilidade eletrônica. Que imagem linda. Que cena emocionante você testemunhou. Um elétron foi absorvido pelo hidrogênio e agora esse hidrogênio está com a mesma camada de valência do hélio, estável eletronicamente. E esse hidrogênio aqui é estável. É o ânion H-1. Sendo assim, aluno, vamos passar agora para o estudo dos nossos exemplos. E nesse primeiro exemplo, vamos compreender a fórmula química da água H2O. Observe, vamos organizar esses elementos. Professor, por que o oxigênio foi colocado no centro da estrutura? Estudante, esse elemento químico que está presente em menor quantidade, por exemplo, eu tenho um átomo de oxigênio, 2 de hidrogênio. Como eu tenho só um oxigênio, como o átomo de oxigênio está em menor quantidade, ele será o centro da estrutura e os hidrogênios que estão em maior quantidade ficam ao redor do átomo central. Na montagem dessas estruturas, o átomo que estiver em menor quantidade será o centro
E a espécie química em maior quantidade ficará ao redor do átomo central. Agora observe. O hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Então colocamos um elétron na camada de valência do hidrogênio. Na representação de Lewis, só representamos os elétrons da camada de valência. Um elétron na camada de valência do outro hidrogênio. Já o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, mas dos 6 elétrons, 2 ficarão desemparelhados, porque o oxigênio tem que ganhar 2 elétrons para completar 8. Então serão 2 desemparelhados e 2 pares eletrônicos. Cada elétron desemparelhado tem a função de atrair um outro elétron. Então observe que o hidrogênio ganha um elétron e o oxigênio ganha 2 elétrons. E o oxigênio consegue ganhar 2 elétrons porque tem 2 elétrons desemparelhados. Então observe que nós estamos desenhando aqui a atração entre os elétrons desemparelhados. A atração entre os elétrons desemparelhados. Essa atração é chamada ligação covalente normal. Ligação covalente normal é a atração entre elétrons desemparelhados dos átomos. Ligação covalente normal, atração entre elétrons desemparelhados. Compartilhamento de elétrons desemparelhados, ligação covalente normal. O par eletrônico pertence aos 2 átomos. Não entendi. O par eletrônico pertence aos 2 átomos? Sim. Observe, estudante. Esse par eletrônico aqui que eu estou apontando pertence ao hidrogênio. Então, esse hidrogênio está com 2 elétrons na camada de valência, estável como hélio. Esse outro hidrogênio está com 2 elétrons na camada de valência, porque esse par eletrônico pertence ao hidrogênio. Agora, com relação ao oxigênio, todo esse par eletrônico pertence ao oxigênio. Todo esse outro par eletrônico pertence ao oxigênio. Então, a camada de valência desse oxigênio tem 1 elétron, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A camada de valência desse oxigênio está com 8 elétrons, porque esse par eletrônico compartilhado e esse outro par eletrônico compartilhado pertence ao oxigênio. Então, o oxigênio atinge a regra do octeto e os hidrogênios também atingem a estabilidade, atingindo configuração eletrônica de hélio. Essa informação, essa análise é importantíssima. Agora observe bem, essa representação é chamada fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica. A fórmula em que você representa os elétrons da camada de valência é chamada representação de Lewis. Representação de Lewis, porque foi Lewis que propôs essa representação, ou fórmula eletrônica, porque você representa os elétrons. Agora vamos à fórmula estrutural plana. Na fórmula estrutural plana, cada par eletrônico será representado por um tracinho. Então, cada par eletrônico compartilhado é substituído por um traço. Escute, é o par de elétrons compartilhado que é representado pelo traço. Esse par eletrônico não compartilhado não vai ser representado por traço. Cada parzinho de elétrons que se atrai será simbolizado por um tracinho na fórmula estrutural plana. Vejamos então. Olha, esse tracinho está representando aquele parzinho eletrônico. Esse outro tracinho está simbolizando aquele outro par eletrônico. Essa é a fórmula estrutural plana. Inclusive, na fórmula estrutural plana, os pares eletrônicos que não foram compartilhados, você pode deixar livres. Isso você pode deixar livres aí desenhados. Ou você poderia também não desenhar esse par eletrônico livre. Esses pares livres poderiam não ser desenhados, mas você pode desenhar os pares eletrônicos livres. O mais importante aqui é você entender que, voltando à imagem, esse parzinho de elétrons que se atrai, ele é representado por esse tracinho. E essa fórmula é importantíssima. No futuro vamos estudar, escute, que a maioria das moléculas, 99,9%
das moléculas que têm esse par eletrônico livre no átomo central são moléculas polares. Inclusive, água é substância polar. Um dos fatores que te faz entender no futuro que água é polar é a existência de par eletrônico livre no átomo central. 99,99% das moléculas que o átomo central tem esse par eletrônico livre. Átomo central com par eletrônico livre polar, molécula polar, será tema futuro da playlist sobre polaridade molecular. Observe que nesse momento eu estou mostrando a fórmula estrutural plana sem aqueles pares eletrônicos. É opcional. Você pode desenhar a fórmula estrutural plana dessa maneira ou pode desenhar a fórmula estrutural plana desta maneira. As duas estão corretas. Fórmula química da água. Esse tipo de fórmula que você vê aqui, H2O, é chamado fórmula molecular, inclusive porque a água é molecular. Oxigênio a metal com hidrogênio, substância molecular. Então, isso aqui é fórmula molecular. Essa fórmula é a fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica. Essa é a fórmula estrutural plana. E aqui você tem três importantes fórmulas. A fórmula molecular H2O, a fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica que mostra os elétrons da camada de valência. E a fórmula estrutural plana, onde você nota que a fórmula estrutural plana é uma simplificação. A fórmula estrutural plana é uma simplificação da fórmula eletrônica, da fórmula de Lewis. Agora vamos dar continuidade ao nosso estudo da representação de Lewis com um segundo exemplo, mas escute bem, estudante. Esse segundo exemplo, o terceiro exemplo, os próximos exemplos, você vai assistir em nosso próximo vídeo acerca da representação de Lewis. Esse primeiro vídeo é importante que você dê pausa no vídeo e você volte às cenas, volte às telas do vídeo e passe tudo que aprendeu aqui nessa aula para o seu caderno. Transcrever as imagens desse vídeo para o seu caderno é de grande importância para a sua aprendizagem. Então eu te convido, estudante, a acompanhar o nosso próximo vídeo sobre o estudo da representação de Lewis. Até lá, apaixonados por química!